Olá, sejam bem-vindos ao programa Sociedade e Direito, um programa da sua TV Universitária, canal 14 da Multiplay. Nós estamos gravando no estúdio Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade da Grande Fortaleza. Hoje a gente vai trazer para vocês um tema bastante interessante que se trata da educação no sistema prisional. Para isso, nós convidamos o Rodrigo Moraes, que é assessor educacional da Secretaria de Justiça. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo. Convidamos também o professor Nonato Lima. O professor Nonato Lima é diretor da escola Aloysio Loscheider. Senhores, sejam bem-vindos ao programa. É um tema bastante instigante para o momento atual, essa relação educação com o sistema prisional, né? Rodrigo, a gente tem uma cultura natural, no Brasil como um todo, de cometer algum delito, cadeia. Não se costumava, eu vou falar já no passado, porque a gente já vê uma característica um pouco diferente, em pensar em outras saídas, ou em uma ressocialização, enfim, como é que se dá essa relação da SEJUS, da Secretaria de Justiça, com a Secretaria de Educação e as escolas? Ok, primeiramente é um prazer poder debater esse tema tão importante, que é a educação como um todo, e principalmente nesse recorte da educação nas unidades prisionais. Nós entendemos que a educação ela transforma, ela tem o poder de transformar e de resgatar o indivíduo. Então, primeiramente, realmente, é um prazer estar aqui debatendo esse assunto. Falando um pouco dessa relação, a gente já pôde perceber que esse modelo que está aí é um modelo extremamente falido, de que de mais polícia, mais prisões, né, mais violência, e é um ciclo que se repete. O Brasil é um país que mais encarcera no mundo, né? Então nós temos muitos presos e a violência aí continua. Então nós precisamos repensar esse modelo e investir na educação, em oportunidade, em emprego, e na questão social, para que essas pessoas não venham cometer delito e que a alternativa a essa punição não seja sempre a privação de liberdade. Nós temos outras alternativas que pode ser adotada ao invés do encarceramento. E o que nós percebemos é que me parece que é a única. Qualquer delito, né, enfim, réu primário, encarcera. E aí nós percebemos que essas pessoas que forem encarceradas, muitas vezes, a grande maioria, são pessoas pobres, pessoas negras, pessoas que não tiveram oportunidade. Professor Nonato, a gente estava conversando um pouco aqui nos bastidores com relação a essa ligação, violência e nível educacional, nível cultural, enfim, como é que é a sua leitura, que está diretamente ligado a isso, dos presídios e dirigindo uma escola que é voltada para esse setor, né, que precisa de uma sensibilidade, óbvio, maior, né, para isso. Como é que é a sua leitura nesse contexto? Ok, a gente agradece o convite. A Escola Aloysio Léo é uma escola para atender a educação básica, né? Então a gente oferece dos anos iniciais, que corresponderia ao primeiro ano, alfabetização, passando pelo segundo ao quinto, né, e indo até o ensino médio. Mas a gente percebe que a nossa maior demanda são para os anos iniciais. E assim, abre aí para a gente uma interrogação. Por que que o interno, né, por que que aquele privado de liberdade está nos níveis mais nos anos iniciais? Nosso 60% da nossa matrícula está nos anos iniciais. Ou seja, há um vínculo direto, né, de educação Certamente. e violência. Nível de escolaridade com nível de criminalidade. Deve haver aí algum diálogo e que a gente, na escola, tende a fazer com que esse interno ele possa avançar na escolaridade e aí voltar para o convívio social com muito mais qualificação. Esclarece para a gente um pouco como é que funciona a escola dentro das unidades. Como é que é essa estrutura, o formato? Ok. A escola nasceu em 2013, é uma escola nova, mas a oferta da educação básica
nas unidades prisionais do Ceará já tem mais de 20 anos. Ao todo são 50 e poucas unidades prisionais atendidas pela educação do Ceará. E a nossa escola atende o perfil, os educandos das unidades prisionais da região metropolitana de Fortaleza, abrangendo aí o município de Itaitinga, Aquiraz, Pacatuba e Maracanaú, que é onde estão as grandes unidades prisionais, né? Então a escola ela tem uma sede, um local, um ponto de apoio administrativo, pedagógico, onde a gente reúne os professores uma vez por semana, mas as salas de aula são todas dentro das unidades prisionais. Então já começa uma escola diferente, Claro. né? Aí um desafio de gestão. Isso é uma oferta da Sejus, né? Esse local que é dado aula é fornecido pela Sejus, não é isso? Isso. Ok, a estrutura física Ok. é a Secretaria da Justiça, que Isso. são nas unidades prisionais. Entendi. Então, as salas de aula onde estão os internos, porque por uma questão de deslocamento ficaria muito estranho Claro. eles saírem, né, das unidades prisionais para ir estudar. Então, a escola vai até as unidades prisionais. Ok, entendi. E, Rodrigo, fora o benefício, claro, de estar aprendendo, muitos, né, professor, a gente estava conversando aqui nos bastidores, muitos têm a primeira oportunidade de se alfabetizar dentro da unidade prisional. Além disso, quais são os benefícios que o preso tem com essa É educação? verdade. Como o Nonato bem falou, essas pessoas não tiveram oportunidade, né? Muitas vezes não tiveram oportunidade de ter a garantia da educação básica, né? De garantir o estudo, a alfabetização, enfim, os anos iniciais. E ao entrar no cárcere, quais são os benefícios? Além do aprendizado, né, existe a Lei de Execuções Penais, né, a 12.433, garante ao preso a remissão de pena pelo estudo. Então, cada 12 horas de estudo, um dia de remissão de pena. Então, isso é um estímulo para aquele que já tem uma condenação, pode, através da educação, né, remir parte da sua pena. Além disso, a educação, como eu bem falei, ela transforma, e ela transforma também o ambiente, proporcionando nos espaços das salas de aula, como eu citei aqui em off, é o que quando ele entra num presídio, um réu primário, quando ele entra num cárcere, ele vai passar pelas salas de aula. Então ele percebe que naquele ambiente, mesmo tido como um ambiente insalubre, né? Enfim, um ambiente, né, Restrito, de certa forma. superlotado em alguns casos, mas ele vê pessoas estudando. Então gera nele uma esperança e dá um divisor de águas mesmo. Olha, aqui quem quer estudar, existe, quem quer estudar, existe a possibilidade. Então a gente analisa a oferta educacional com bons olhos. A gente gostaria de que essa oferta pudesse ampliar cada vez mais. E esse Talvez tem sido esse o nosso seja desafio. o grande desafio, né? Esse é o nosso desafio. Ampliar e também a cultura do próprio Estabelecimento. preso, né? Do próprio estabelecimento de se envolver cada vez mais com a educação, né, professor? Também. Isso mesmo. Porque com certeza vocês devem ter olhar nos olhos dele e ver o anseio de cada estudante daquele. Porque é o estudante, óbvio. Vamos deixar de tratar quem está lá na sala de aula como preso, mas passar a tratá-lo como estudante. Por isso que a gente coloca sempre como uma das grandes metas e objetivos da escola é criar a identidade de estudante. Isso. Sair daquele estereótipo de preso, de privado de liberdade, porque a relação muda. A gente até costuma dizer muito para os que estão fora, que não conhecem que existe essa educação nas prisões. Uma escola formal, como qualquer uma da rede estadual, quando a gente coloca para eles assim, existe a obrigação do Estado em oferecer a educação básica, né? A gente não está fazendo nenhum favor, a gente está cumprindo um direito deles, mas quando a gente começa a perceber que a gente precisa mudar a identidade desse interno, privado de liberdade, como estudante, a gente vai mudando a atmosfera. Primeiro, a atmosfera da sala de aula é bem diferente da atmosfera da vivência onde ele está. Além de quebrar a ociosidade também, né? A mãe de todos os males, né? Isso. E a gente está trabalhando a cultura da unidade, acionando outros atores. Por exemplo, a gente tem um diálogo muito grande na unidade prisional com assistência social. Né? Aí puxa aí a família. Né? A gente sempre recorre a algum contato com a família, pegar um documento desse interno, por exemplo, quando da inscrição do Enem. Né? É o momento em que a gente mais recorre e consegue ter esse contato de proximidade com o familiar,
que muitas vezes a gente não tem esses documentos, né, ao nosso acesso, a gente acessa através da família. E aí vê na família uma parceira de incentivo a se manter na escola, porque é um outro desafio. A gente, até alguns diretores, colegas meus da rede estadual, dizem, rapaz, tu não tem evasão na tua escola. Eu disse, gostaria muito que assim acontecesse, não houvesse evasão. Mas eles estão lá, então precisam ser mantidos na escola. Muitos, se aqui fora manter-se na escola é um grande desafio lá, né, Rodrigo? Dadas as condições em que eles convivem, é muito maior. Então, mantê-los também acaba sendo um desafio grande para todo mundo, desafio. né? Um desafio para o Estado, um desafio para eles próprios, um desafio para a família, para que isso seja efetivamente uma vitória. Que a gente não use apenas como motivo de remissão, de pena, mas como um reflexo social disso. Né? E esse trabalho que o Nonato tá falando, contato com a família, proporciona o quê? Quando ele sai e recebe um benefício, né, como um alvará, uma progressão de regime, muitos deles procuram a SEDUC, procuram a assistente social da unidade, e essa assistente social encaminha para escolas, para SEJAs, né, Centro de Educação de Jovens e Adultos, na região, no bairro dele, e a gente tem relatos de que muitos continuam os seus estudos, começando no cárcere. Ele foi alfabetizado num cárcere e sai para continuar os estudos aqui fora. Então, esse trabalho, né, do olho no olho, da valorização, de humanizar o sistema, de tornar uma sala de aula um ambiente acolhedor, propício para isso. O próprio agente penitenciário, que a gente precisa destacar aqui no programa, que é a pessoa, o protagonista de todo o processo, porque é ele que está de frente, é ele que conduz, é ele que chama, muitas vezes, o preso na cela. Vamos para a aula, né? Então, essa condução, da segurança, enfim. Então, o agente penitenciário chega a relatar por diversas vezes que como é diferente trabalhar com o aluno, o preso aluno, e o sem ser aluno. Né? Essa transformação, né, Nonato, que a oferta educacional proporciona. Claro. Nonato, como é que é essa relação do professor e do aluno nessa situação? Ok, a gente costuma fazer muitas visitas, né, nas salas de aula e sentamos para perceber esse clima, para perceber essa relação. E a gente percebe assim que há uma expectativa no professor que eles colocam muitas demandas para o professor. A gente até costuma muito conversar com o professor para que ele não esqueça do papel de educador. Porque a tendência de alguns é de fazer um pouquinho de tudo, né? Ser o psicólogo, ser o assistente social. Então, essa relação não pode ser de dependência, de se vincular do ponto de vista pessoal. Nós tivemos no passado a professora que saía das suas atribuições e ia para o fórum, atrás do processo do interno. E aí a gente percebeu que isso não... Quando nós chegamos, a escola não tinha mais essa conduta. Sabíamos que houve um passado que acontecia esse tipo de comportamento, mas a gente também coloca para o professor isso. Vamos reforçar o seu papel de professor, de educador. E a gente percebe assim, um nível de legitimidade que o professor tem em sala de aula bem diferente das escolas, de muitas escolas, por exemplo, das nossas periferias. Em que o professor muitas vezes é desrespeitado, é desconsiderado. A gente percebe uma valorização do professor, uma atenção do professor para com o professor. Né? Isso realça assim, o ponto positivo, né, para fortalecer, porque o nosso educador, ele adentra as unidades e percebe a energia da unidade, muitas vezes o clima de ameaça, às vezes uma certa insegurança. E sobretudo, a segurança deve ser colocada em primeiro lugar. E como é, né? Isso. E a própria família do educador, os nossos educadores, de alguma forma o pressiona. Rapaz, você tem coragem, você vai assumir, sai disso. E ele fortalece, né, essa identidade dele como professor, porque ele percebe que existe no seu educando um nível de responsabilidade, de respeitabilidade para com ele. E aí isso fortalece e já vai desmistificando essa ideia de que na unidade prisional a relação é de insegurança, de ameaça, de perigo.
né? Claro. Porque a coisa se torna muito mais pedagógica, uma relação de muito mais confiança. De respeito, E de né? respeito. Respeito mútuo, na verdade. Né? Reforçando o que Nonato está falando, dessa função que precisa ficar bem clara e que os professores da Luiz Léo têm seguido, né, de ser o educador, além de tudo, né, de amigo, de poder ajudar, mas ser o educador. Ele, para que o telespectador possa entender um pouco, ele é o único profissional, né, do sistema, ou para não dizer o único, um dos poucos, que fica em uma sala com 20, né, chegando 25 alunos só. Quando um médico vai atender, exemplo, sempre tem alguém tem um agente penitenciário ali ao redor, ali perto. Se um advogado, né, um defensor público, tem aqui sempre um agente ou algo dividindo entre o preso e o advogado, exemplo. Mas o professor, ele é essa figura dentro da unidade que tem um respeito do privado de liberdade, que ele fica, inclusive nós, outros estados, é importante aqui destacar, outros estados, exemplo, a gente tem o Paraná, por exemplo, né? Você tem aqui, o preso fica algemado e escrevendo. Antigamente a gente tem relato até que ficava tipo uma cela, né? Isso, tem outros espaços que tem uma divisão, né? O professor fica de um lado e o preso do outro. Nas nossas unidades, o professor ele fica dentro. Uma sala de aula. Uma sala de aula e tendo toda essa confiança e essa credibilidade, não é isso, não? Com certeza. É interessante que a gente consegue fazer mais ou menos uma leitura, vou utilizar o termo evolução na falta de palavras, mas a leitura, como cada secretaria, como cada gestor, coloca a sua característica mais marcante em sua gestão. Ao que me parece que essa atual gestão da Secretaria de Justiça, em parceria com a SEDUC, a palavra de ordem seria humanização. É isso ou estou errado? Exatamente. Dr. Hélio, ele tem, nosso secretário de Justiça e Cidadania, é importante destacar, nos seus primeiros dias, né, ele destacou para todos nós que trabalhamos lá que o objetivo da gestão dele de 4 anos é humanizar o sistema penitenciário. Falar de ressocializar é um desafio muito grande, né? E coloca nele uma situação de eu preciso ressocializar o preso, mas eu preciso humanizar o ambiente, humanizar o sistema penitenciário, para que esse ambiente, esse sistema seja propício à ressocialização, à capacitação, à oportunidade, à inclusão social, enfim. Então, humanizar o sistema perpassa primeiramente, a valorização dos servidores, a valorização do agente penitenciário, chamar o agente penitenciário para perto, entender do desafio que ele está ali exercendo a sua função. Outro ponto é convidar a sociedade para entender que o problema é de todos nós, a responsabilidade é de todos nós. Então, chamando as comunidades, chamando as faculdades, as universidades, então, tem sido uma gestão de diálogo e de parcerias. E nós percebemos há um ano e 5 meses de gestão, os frutos disso. Né? De várias faculdades têm convênio hoje com a Sejus, né? Na verdade, é uma luta, né, de Davi contra Golias, que não adianta a gente sempre dar aquele exemplo. Como se eu estivesse num avião caindo, eu cruzo os braços, pode cair que não é meu. Nossa, eu estou junto, eu faço parte dessa sociedade, inclusive dessa cultura social de prisão. A gente estava conversando também nos bastidores que dizia, se a gente não mudar essa cultura, a gente vai ter que gastar dinheiro com mais presídios e mais cemitério. Não tem outra saída se não for humanização e ressocialização e, notadamente, a educação. Qual é, professor Nonato, a expectativa que vocês observam desses alunos que fazem parte desse sistema de educação nos presídios? O que é que eles olham? O que é que eles veem adiante? Qual é a leitura dele? Óbvio, além da liberdade, que eles querem sair, querem estar em contato novamente com a sua família. Realmente, a vontade da liberdade é o que mais, né, motiva a presença deles lá. Agora, sim, com relação à escola, a gente percebe que, como o nosso
a nossa maior porcentagem de matrícula está nos anos iniciais, a gente percebe que eles compartilham conosco muito essa ideia. Eu quero conseguir sair daqui com um título, não é? Por exemplo, da educação básica. Eu quero sair daqui com o título, com certificado na mão de ensino médio. De alfabetizado, né? Isso. Eu quero sair daqui, eu quero conseguir aprender a ler, né? Então, o que a gente vem percebendo? Que a gente vem percebendo os avanços, porque mesmo que eles não consigam passar todo o processo deles, porque nós temos a maioria dos nossos educandos provisórios, né? Ou seja, aguardando suas sentenças. Muitos deles entram na escola e não conseguem dar continuidade porque saem de alvará. E aí é um dos desafios que a escola tem, é de manter, nossa escola todo mês recebe matrículas novas. É diferente das escolas tradicionais que tem aquele período, né, de matrícula. Todos os meses a gente recebe aluno novo. Então assim, mas a gente percebe que o desejo da alfabetização, de sair, né, com um certificado na mão, com a sua escolaridade, para poder enfrentar o nível superior, por exemplo, o Enem. A escola tem uma veia de inclusão social muito grande, porque parece que o processo se encerra no ensino e aprendizagem, mas não. A educação em prisões, aí a Luiz, o Léo, vem tentando, e além disso, por exemplo, a inclusão deles nessas inscrições do Enem, né, para o Enem e para o INSEJA, que é a certificação para o ensino fundamental. Garantir com que eles façam essas inscrições, garantir com que eles façam as suas matrículas. Extrapola a sala de aula. Não é? Então, assim, a gente extrapola essa realidade. Então, tanto que o nosso alinhamento, Secretaria de Educação, Escola e Sejus, é um desafio para a gente manter, a gente caminhar junto, dando as condições para que isso aconteça. A Sejus dando a infraestrutura, dando toda a parte física, mantendo a situação, o patrimônio, e a educação dando todas as condições pedagógicas, material, caderno, livro, professor, cadeira, lousa, material pedagógico, lápis, enfim. Todas essas condições para ver ele saindo melhor. Ele saindo com condições de enfrentar o nível superior, de ingressar, né, na sua escolaridade avançando. Pode parecer um clichê, que a gente sempre fala com relação à violência, a educação primeiro, vamos educar o homem, a criança para que não tenha que se prender o homem, não é isso? Parece um clichê, mas parece que isso é bem palpável, né? Bem real com a experiência que os senhores estão colocando aqui para a gente. E às vezes a gente aqui do lado de cada vida não tem essa leitura que os senhores estão colocando para a gente, né? Parece tão distante o mundo e está ali ao lado, é logo ali, nessa situação. Quando você perguntou a questão do que o privado de liberdade quer quando entra na escola, né, e participa das nossas atividades educacionais, não só, é importante destacar que no estado do Ceará não apenas é garantido ao preso o direito, o acesso à educação básica, mas também a capacitação profissional. Nós temos diversas parcerias com instituições que proporciona capacitação profissional, né? Curso de cabeleireiro, manicure, bombeiro, eletricista, para que ele possa sair da unidade com a capacitação profissional. Mas o que é que ele quer? Esse título. E nós percebemos que o crime, muitas vezes, dá ao indivíduo uma identidade. Né? Ele se torna... É o status dele. Ele torna, e quando na educação, como o Nonato bem falou, e muito acertado, Nonato, que lá ele precisa substituir isso. Ele se sente, a maioria, como eu falei, é excluído da sociedade. Pessoas de baixa renda, que não teve acesso à escola e tudo, e está lá. Quando ele entra na escola, eu quero sair com o certificado. No Enem, eu quero poder cursar a faculdade. Eu quero ser alguém. E muitos dizem, eu não sou mais preso, eu sou um aluno. Claro, né? Então, eu quero continuar estudando. Eu quero continuar estudando. Então, isso desperta no nosso privado de liberdade, né, do estado do Ceará, esse desejo. E é bom destacar, como a gente tem falado bastante aqui sobre o Enem, nós tivemos já nessa gestão um acréscimo de quase 45%, né, no número de 2014, graças ao empenho dos professores e dos coordenadores da Luiz e o Léo, com 1.682 inscritos no Enem.
né? Então isso é muito, muito legal, né? A mudança de status também para eles é importante, né? É um tema, senhores, que para a gente trabalhar, a gente precisaria de 2, 3 programas, mas esse pontapé inicial para que a gente tome conhecimento como é que funciona a educação nas unidades prisionais, pelo menos eu acredito que a gente tenha começado a dar aqui. Eu queria já agradecer, o tempo é um carrasco, né? Vai embora ligeiro. E, por favor, Rodrigo, 30 segundinhos para suas considerações, para a gente. Te agradeço mais uma vez a disponibilidade, agradeço ao doutor Hélio por nos ter cedido também esse momento para a gente estar conversando sobre isso. Ok, eu só tenho a agradecer e dizer para a sociedade a importância. Nós não temos no Brasil a prisão perpétua, ele vai retornar à sociedade. O desafio nosso é como nós queremos que esse indivíduo retorne. O senso comum é bandido bom, é bandido morto. Claro, eu quero que sofra cada vez mais, mas ele vai sair, muitas vezes vai sair muito mais cedo do que a gente imagina. Então, nós precisamos sim proporcionar educação, né, oportunidade de capacitação para que ele possa retornar à sociedade, né, melhor e possa incluir, né, enfim, atividade não só educacional, mas também como profissional. Perfeito. Nonato, também agradecer sua participação, sua gentileza estar aqui com a gente, esclarecendo um pouco como é que funciona isso. 30 segundos finais, por gentileza. Ok, a gente quer que a sociedade reconheça que nós não estamos brincando de fazer escola, tá? É uma escola como qualquer uma da rede estadual, no seu padrão de qualidade, estrutura de gestor, recursos, merenda escolar. Ou seja, é uma qualificação dessa oferta que vem acontecendo cada vez mais melhor para garantir que esse interno ele possa ter o acesso a uma nova identidade, que é a identidade de estudante, de perceber que ele precisa reconstruir o seu projeto de vida. E a escola, o seu corpo de professores vão encontrar todo o apoio necessário. E aí pedindo também à família que faça se faça parceira nossa para mantê-lo estudando e estimular os que não estão ainda estudando, que vão se matricular na escola. Perfeito. A você de casa, muito obrigado mais uma vez. Caso queira entrar em contato com a gente, faça através das redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, @faculdade FGF. Até um próximo encontro.